Olá, eu sou Silvia e esse é o meu canal Pecúnia Million Crochê. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer esse modelo. É um modelo muito interessante, é fácil, super fácil. Você vai ver. Ele é feito com um elástico para cabelo. Que a gente vai usar aqui no busto e vai iniciar o crochê a partir dele. Vamos iniciar a partir daqui e fazer o crochê. Ele fica muito bonito e eu espero que vocês gostem. Vocês escolheram, então vamos fazer juntos. Mas antes de iniciar, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente e compartilhe em suas redes sociais. Vamos iniciar então. Então, como eu disse, vamos usar um elástico para cabelo, xuxinha, liga de cabelo. Existem muitas formas de chamar esse elástico, vai depender da sua região, mas é um elástico para prender cabelo. Então você vai procurar uma que não tenha defeito, algumas vêm com falhas, mas você vai procurar uma que não tenha defeitos, que esteja bem direitinho, sem falha. Eu vou usar a Clea Mil branca, Tex 151 e agulha de 1,75 milímetros. Mas se o seu ponto for muito grande, você vai usar uma agulha mais fina, de 1,5, de 1,25. Então, vamos pegar nosso elástico de cabelo e você vai perceber que a gente tem aqui algumas nervuras, ou gominhos, como algumas pessoas podem chamar. E essas nervuras nós vamos usar como referência. Nós vamos fazer pontos baixos aqui em cada nervura dessas. Então vamos prender com ponto baixíssimo, fazer uma corrente e no mesmo lugar vamos fazer um ponto baixo. E aqui você vai ter um pouco de paciência, porque ela desfia. Para não puxar o fio, você vai ter tem que ter um certo cuidado. Bom, então aqui vamos fazer em cada parte dessas, nós vamos fazer um ponto baixo. Em cada nervura dessas. No total, nós vamos fazer 38 pontos baixos, em cada nervurinha desse elástico. Então, vamos fazer 38 pontos baixos e eu volto já. Sempre tendo cuidado para não desfiar. Então, vamos fazer em toda a volta
no total de 38 pontos baixos. Aqui no meu elástico eu tenho 40 nervuras e eu quero apenas 38 pontos. Então eu vou fazer o seguinte: cheguei aqui, fiz 36, faltam 2. E eu tenho aqui ainda 1, 2, 3, 4. Então eu vou pular um e vou fazer. Então vou pular um e no próximo eu faço um ponto baixo. Então pulei um e fiz um ponto baixo no próximo. Aliás, no próximo não vou pular, no próximo eu faço outro e aí pulo o último que restar aqui, eu vou pular e juntar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz, assim. Agora eu vou marcar esse ponto aqui onde eu iniciei. Você pode usar um marcador, vou usar um pedaço de fio de outra cor para ficar melhor de identificar. Amarrei aqui um pedaço de fio verde. Isso aqui é só pra gente saber qual é a parte de trás do nosso vestido, porque ele vai parecer todo igual, frente e costas. Então eu vou marcar aqui só para isso, só pra gente saber que aqui é a parte de trás do vestido. Nós vamos trabalhar com ponto cruzado. A vantagem desse ponto é que ele é ligeiramente elástico, ele fica com um aspecto de elasticidade. Você puxa, ele elastece. Então, vamos começar. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vou voltar para o ponto anterior e fazer um ponto alto no ponto baixo anterior. Cruzando os meus 2 pontos. Agora eu vou pular 2 pontos, então eu vou pular um ponto e no 2 vou pular um ponto, 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Volto e faço um ponto alto no ponto baixo anterior. E o ponto vai ficando assim, cruzado, cruzando sempre um ponto com o outro. Vou pular novamente, e aí você vai prestar bastante atenção para não fazer no mesmo ponto, porque se você fizer no mesmo ponto, você vai fazer um aumento. Então, vamos pular 2 pontos, 1, 2, e no terceiro eu faço mais um ponto cruzado. Pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto cruzado. Sempre fazendo o segundo ponto alto no ponto anterior. Então, eu fiz 1,
2, 3, 4 pontos cruzados, pulando 2 pontos. Agora vamos pular 2 pontos e no próximo um ponto alto. Aqui vamos fazer 10 pontos cruzados sem pular ponto entre eles. Aqui se você tiver dificuldade, você puxa um pouquinho que ele elastece e você vê os pontos bem direitinho. Então, sempre aqui no início nós temos um ponto sobrando, fica um ponto sem fazer. Agora nós vamos fazer 10 pontos cruzados, eu já fiz o primeiro, sem contar 2 pontos entre eles, apenas um. Então, eu pulo um e passo para o próximo. Volto para o ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Faço a mesma coisa. Pulo um, passo para o próximo. Volto para o ponto que eu pulei e faço um ponto alto. E assim vou fazer 10 pontos cruzados, pulando apenas um ponto. Pulo um, no próximo, faço um ponto alto. Volto para o ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Vou fazer 10 iguais. Volto já. Pronto, fiz 10 pontos. Eu tinha 1, 2, 3, 4, aí fiz mais 2, 4, 6, 8, 10, pulando apenas um ponto entre os meus pontos cruzados. Agora eu vou voltar a pular 2, então 1, 2 e no próximo eu faço um ponto cruzado, um ponto alto, volto para o ponto que eu pulei, primeiro ponto, ponto anterior, ficando um ponto aqui sem fazer. E repito, pulo 1, 2 e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto anterior e faço um ponto alto. E aqui vou pular um ponto, que é o último. E aqui eu já tenho um ponto cruzado feito. Então, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Para a terceira carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar onde nós paramos. Eu vou voltar e fazer o ponto alto no ponto alto anterior. E faço meu ponto cruzado. E assim eles vão ficar sempre formando esse desenho. Nós não vamos fazer um sobre o outro, nós vamos sempre fazer os pontos cruzando sempre um ponto de um ponto para o outro, um ponto num e outro ponto no anterior, e vai dar esse efeito enviesado. Então, eu vou sempre começar no primeiro ponto do próximo ponto cruzado. No primeiro ponto, faço um ponto alto e volto fazendo um ponto alto no segundo ponto do ponto cruzado anterior. Passo para o próximo e faço um ponto alto. Volto para o anterior e faço um ponto alto. E vamos fazer isso por 5 carreiras, todas iguais, só fazendo isso.
ponto alto sobre o ponto alto, sempre começando no primeiro ponto do ponto cruzado à frente e voltando para o segundo ponto do ponto alto do ponto cruzado anterior. E ele vai ficar assim, enviesadinho, não vai ser assim. Esse ponto aqui não, é sempre no próximo. Sempre vamos pular um e vamos passar para o próximo, sempre. Sempre vamos pular um. Então, pulo um e venho para o próximo, que é sempre o primeiro do ponto cruzado seguinte. Então, vamos fazer até a 7ª carreira, todas iguais, sem nenhuma alteração. Eu volto já. Terminei a carreira, que é a 3ª, e voltei para lembrar que a gente sempre vai prender na 3ª correntinha das 3 correntes do início da carreira. E vamos recomeçar do mesmo lugar, sem fazer ponto baixíssimo nem nada, e voltar para o ponto cruzado anterior e fazer um ponto alto. E continuar. Pula um, passa para o próximo e faz mais um ponto cruzado. E agora vamos fazer mais 4 carreiras iguais. Todas iguais, 4 carreiras. Quando você terminar a 7ª carreira, seu vestidinho vai estar assim, nessa altura aqui. Aqui a parte das costas. Por isso a gente marcou, porque ele fica exatamente igual. Então, vamos continuar. Eu marquei aqui, essa parte aqui de trás, para a gente ter uma referência. Porque a gente começou aqui, a nossa emenda era aqui, mas como a gente está fazendo ele enviesado, a nossa emenda já está bem aqui na lateral do vestido. Vai sendo feita a emenda sempre no ponto anterior. Então, ele vai ficando enviesado. Agora, vamos fazer 2 pontos cruzados, um em cada um. Então, aqui eu faço meu primeiro ponto cruzado. E no seguinte, faço outro ponto cruzado. Agora, nós vamos fazer um aumento. Nós vamos fazer o aumento aqui nesses 2 pontos, nós vamos criar um ponto cruzado aqui no meio, da seguinte forma. Então, eu passo para o próximo ponto, não pulo, porque nós vamos fazer um aumento aqui. E volto para o mesmo ponto onde eu fiz o primeiro desse aqui. Veja, é aqui. E faço um ponto alto. Sem pular nenhum, passo para o próximo e faço um ponto alto. Volto e faço um ponto alto, cruzando meus pontos. Sem pular, passo para o próximo e faço aqui um ponto alto. Volto e faço um ponto alto. E assim, eu criei aqui nesses 2 pontos, eu coloquei um ponto aqui no meio, ficando com 3. Eu tinha 2 e agora tenho
3 pontos cruzados. Agora eu vou fazer 4 pontos cruzados normalmente, sem fazer aumentos. Então eu passo para aqui, no caso, eu não vou pular de novo, faço aqui normalmente. Passo, pulo um. Vou fazer 4, um em cada ponto cruzado. Então, eu tinha aqui, fiz 2, aumentei um aqui, então tem 1, 2, 3 e mais um, 4 pontos cruzados. Agora eu vou fazer aumento novamente, então sem pular, passo para o próximo e faço um ponto cruzado. Sem pular novamente, outro ponto cruzado. Sem pular novamente, aqui, outro ponto cruzado. E agora vou fazer pontos cruzados, ainda sem pular um, só esse sem pular, porque nós estamos nos aumentos. E agora sim, pulando novamente, vou fazer até chegar ao final, sempre pulando um. Então, aqui é só você prestar atenção, me seguir no vídeo, não pule o vídeo achando que já entendeu. Faça comigo, porque faça comigo para você não errar. Se precisar, você volta o vídeo, faz devagar, anota, faz gráfico, se souber desenhar o gráfico, faça o gráfico, mas não deixe de fazer. Aqui, então, é só terminar com pontos cruzados, até chegar aqui no final. Então, o que fizemos aqui foram 2 aumentos, aqui nas laterais, é exatamente na parte mais arredondada do corpo da boneca, que é essa aqui do quadril e bumbum. E agora vamos fazer novamente 2 aumentos. Nós tínhamos 16 pontos cruzados, agora temos 18. Então, vamos fazer mais 2 aumentos e vamos ficar com 20 pontos cruzados. Nós estamos na 9ª carreira. Agora, vamos fazer 4 pontos cruzados. Então, aqui eu faço 3 correntes, volto, faço normalmente, ponto cruzado normalmente, 4 vezes. Fiz 2. Três. E venho para o 4. E agora eu vou fazer
os aumentos novamente. Então, sem pular, faço um ponto alto, volto e faço um ponto alto, sem pular de novo, faço um ponto alto, volto e faço um ponto alto, sem pular novamente, um ponto alto, volto e faço outro ponto alto, formando aqui outro aumento. Sem pular, faço mais um ponto cruzado, e agora faço mais 3, são 4, fiz um, agora faço normalmente 3 pontos cruzados, pulando um. Fiz 2, três, e aqui o quarto. Agora vamos de novo fazer o aumento. Então, sem pular, vamos fazer um ponto alto, voltar e fazer um ponto alto. Sem pular, de novo, um ponto alto, volta e faz um ponto alto. De novo, sem pular, um ponto alto, volta e faz um ponto alto, fazendo já 2 aumentos. E veja que eles ficam exatamente nas laterais. Aqui é o meio, onde nós marcamos. Agora vamos fazer, aqui ainda sem pular, faço mais um e volto a fazer normalmente, pulando, sempre pulando um, fazendo pontos cruzados até chegar ao final. Agora sempre pulando um, porque já fizemos os aumentos. Agora nós temos um total de 20 pontos cruzados. Nós estamos fazendo a parte arredondada do bumbum da boneca, bumbum e quadril. Agora o nosso vestidinho está assim. Nós fizemos os aumentos para acompanhar aqui o quadril da nossa boneca. Agora vamos seguir fazendo sem aumentos até o comprimento que você quiser. Agora vamos fazer 4 carreiras iguais, sem alteração, só fazendo normalmente o ponto cruzado, fazendo o ponto alto, volta e faz um ponto alto, cruzando os pontos. Pula um, passa para o próximo e faz mais outro ponto cruzado. Então, vamos fazer 4 carreiras iguais, sem nenhuma alteração. Quando eu terminar, eu volto. São 20 pontos cruzados no total, até chegar aqui. Cheguei ao final, vou fazer uma corrente e vou cortar para encerrar. O nosso vestidinho fica pronto. Eu quero que você observe que quando a gente faz os aumentos, o nosso vestidinho fica modelado. Ele modela essa parte arredondada do corpo da boneca.
Mas se você tiver o ponto muito grande, muito maior que o meu, ou tiver dificuldade para fazer os aumentos, faça sem aumento. Faça sem o aumento e ele vai, como esse ponto é elástico, ele vai se ajustar. Só que ele vai se abrir. Ele não vai ficar com o ponto organizadinho, ele vai se abrir, mas é uma alternativa caso você tenha dificuldade para fazer os aumentos. Então, está terminado, é só esconder a ponta do fio. Você vai retirar essa marca, claro. E você pode enfeitar como você quiser. Aqui eu enfeitei com esse para cobrir essa parte, já que eu usei um elástico de cor diferente, então fica aparecendo aqui, fica feio essa parte do início da carreira. Então você pode enfeitar. Eu usei essas peças, são autocolantes, são enfeites que você compra e você vai enfeitar como você quiser, claro. Pronto, fica pronto. Você pode fazer mais comprido, se quiser. Aqui, para ajustar na cintura, é só você dar uma apertadinha aqui e ele se ajusta naturalmente. Veja que ele fica bem ajustadinho na cintura, sem parecer que está folgado. Esse ponto é muito bom de fazer roupa para boneca. Espero que tenha gostado. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente e compartilhe em suas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo tutorial. Beijo!